prazer receber cada um de vocês aqui. Para quem não conhece a gente, eu gostaria de apresentar, né, o Papo de Equilíbrio. Nós somos um grupo de estudos, né, do Projeto Equilíbrio Rural, e o nosso propósito, né, é estreitar esse conhecimento sobre as intervenções assistidas por equinos. A gente realiza, então, essas palestras, né, abertas para o público, justamente para democratizar, né, e também expandir, né, o alcance desses tipos de informações. Bom, então, né, boa noite a todos. Agora eu vou apresentar aqui, para conduzir, né, a palestra dessa noite, a Edilene Falcão. Gente, a Edilene Falcão, ela é uma psicóloga formada pela Rural, né, Natácia? Isso. A gente vai falar agora sobre o tema, né, a influência do cavalo no processo terapêutico, e temos a honra de receber a Edilene Falcão. A Edilene Falcão, ela é graduanda em psicologia aqui pela Rural, e pode também graduanda em análise do comportamento aplicado pela ABA, pela IBMR. Ela também é ecoterapeuta certificada pela ANIDE Brasil e possui também uma atuação muito importante na área. Ela atualmente é psicóloga clínica infantil e também com foco em transtornos de neurodesenvolvimento, além também, né, de atuar como ecoterapeuta no Rancho Flica e no CERVIM, que é o Centro de Ecoterapia e Reabilitação da Vila Militar. Edilene, muito obrigada por aceitar nosso convite e a palavra agora é sua. Olá, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Grupo Equilíbrio pelo convite, por estar aqui com vocês e por, de alguma maneira, estar de novo, né, na minha casa rural, né? São universidades que eu tenho tanto carinho, tanto afeto. Como a Ana bem me apresentou, eu sou psicóloga clínica, atuo hoje predominantemente, né, com os transtornos do neurodesenvolvimento e também atuo como ecoterapeuta em 2 centros de ecoterapia. Estava conversando com a professora Ana agora há pouco. Hoje eu estou em 2 centros, mas eu já transitei pelo Rio de Janeiro basicamente todo, né, com a ecoterapia. E é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês falando dessa temática, né, a terapia assistida com animais, pela qual eu tenho muito afeto. Eu vou começar nosso encontro falando um pouquinho, pode passar, por favor, falando um pouco da história, né, de como que começa essa relação humano-animal, né? A gente tem estudos, né, a literatura traz para a gente hoje estudos datando essa relação, né, de muito tempo. Na pré-história já existiam desenhos rupestres, né, evidenciando essa relação do homem naquela época com o cão selvagem, com o lobo, ali numa relação de troca, né? Quando o homem tinha proteção do cão selvagem ali na caça, em contrapartida ele oferecia abrigo para esse animal, né? Oferecia comida, né? E aí já tinha assim, uma relação utilitarista, né? Com o animal. E por muito tempo essa relação ela se estabeleceu. Também tivemos os animais, ao longo da história da humanidade, eles vêm ocupando funções, né? Primeiramente, eles ocupam esse lugar mais utilitarista, né? Depois eles vêm, em algumas culturas, né? Eles vêm ocupando lugar de divindades e de mitos. Eles passam ali pelo processo da domesticação, quando o homem sai, né, da posição de nômade e começa a construir os seus assentamentos. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Ótimo, obrigada. Obrigada. E também tem um momento da história que eles começam a ocupar esse lugar, essa função de domesticação, quando o homem traz eles para dentro dos assentamentos, né, para dentro ali do convívio humano. E chega-se também um momento em que eles começam, né, que é hoje, na atualidade, né, na atualidade a gente tem o animal, né, como os pets, né, são os nossos animais de estimação, né, eles ocupam lugares na família como parte, como membro das famílias, e também os animais ocupam, né, uma função terapêutica em alguns contextos. E a gente vai entrar agora nas terapias assistidas por animais, né, que é um grande guarda-chuva
E dentro desse grande guarda-chuva, a gente tem a terapia assistida por equinos, as intervenções assistidas por equinos. A terapia assistida por animais, né, é importante que a gente compreenda que ela é uma modalidade terapêutica, é uma modalidade estruturada, planejada, dirigida, né, com metas, né, com metas clínicas e objetivos clínicos a serem alcançados ali dentro da necessidade específica de cada praticante. Né? Eu falo praticante porque eu venho da ecoterapia, e esse é o termo que a gente utiliza, né, para denominar a pessoa que está ali fazendo atividade, e é uma prática terapêutica. Né? Dentro desse grande guarda-chuva que eu falei, das intervenções assistidas por animais, a gente tem algumas denominações que foram trazidas por Boris Levison, né, no meado do século XX, em torno disso, onde ele traz a terapia assistida por animais, que é a TAA, traz também a AAA, que é atividades assistidas por animais, e também tem a presença do CAA, que é o coach assistido por animais. Mas, na verdade, é a que traz o cunho terapêutico, por ter uma equipe interdisciplinar, por ter uma equipe interdisciplinar ali, construindo um plano terapêutico para o paciente, para o praticante, é a TAA. Como que a terapia assistida por animais chega no Brasil? Então, a terapia assistida por animais, ela chega através da doutora Nízia da Silveira. A doutora Nízia da Silveira, ela foi uma médica psiquiatra, né, na década de 50. Ela atuou no Hospital Pedro II, né, o Centro Psiquiátrico Pedro II, e ela chega naquele hospital e se depara com uma realidade muito difícil, né, com práticas agressivas mesmo, né, de intervenção, e a doutora Nízia chega rompendo com esse modelo médico da época. E é ela quem traz, né, para dentro do hospital a figura do cão e do gato. Né? Não foi fácil para a doutora Nízia, né, implementar esse modelo dentro do hospital. Ela enfrentou ali, né, a arrogância médica da época, né, de uma estrutura médica muito machista, que tinha dificuldade de entender ali a figura de uma médica, de uma mulher também, trazendo suas ideias, né, e implementando um formato diferenciado de intervenção psiquiátrica, mas ela consegue, através ali da prática clínica dela com os animais, mostrar mudanças, né, a nível emocional, a nível comportamental e relacional dos pacientes que estavam ali institucionalizados. Hoje, a gente tem diversos animais integrados, né, nas terapias assistidas por animais. A gente tem a figura do cão, que é o animal mais comumente utilizado, né, os gatos, coelhos, golfinhos e o cavalo, né, que é dele que a gente vai aprofundar aqui hoje. Como eu falei para vocês, eu atuo, né, a partir da ecoterapia. A ecoterapia também está dentro das terapias assistidas por animais. Ela é um método de reabilitação, né, que tem como objetivo reduzir danos a nível cognitivo, físico, motor, emocional, comportamental, né, e visa o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, o desenvolvimento global, né, o desenvolvimento amplo. Na ecoterapia, como nas outras intervenções assistidas por equinos também, a gente atua, né, com uma equipe multiprofissional, mas dentro de uma abordagem interdisciplinar, onde todos os saberes se integram, né, se alinham, né, em torno de um objetivo maior, que é o desenvolvimento, né, global ali daquele praticante que está em acompanhamento. Na ecoterapia, para que se constitua, né, um centro de ecoterapia, a gente precisa de uma equipe mínima obrigatória, que é formada pelo fisioterapeuta, o psicólogo e o equitador. Porém, essa equipe pode contar com diferentes áreas, né? A gente pode contar com a presença do terapeuta ocupacional, com a presença do educador físico, do musicoterapeuta. A gente já teve experiência, né, na prática, com a presença do musicoterapeuta, e isso enriqueceu muito o atendimento do praticante, né?
além da motivação natural que o cavalo oferece para o praticante, né? Quando entra figuras diferentes, trazendo propostas diferentes, a música também a gente sabe que traz, né, todo o interesse das crianças, isso complementa e contribui para o atendimento ali na relação com o cavalo. Deixa eu ver o que mais da ecoterapia. Hoje na ecoterapia a gente tem uma lei, né, que norteia a nossa prática, a Lei 13.830 de maio de 2019. Ele tem todas as diretrizes, né, tudo que deve ser orientado na prática dentro da ecoterapia. Então, quando a gente pensa em terapias assistidas por animais, né, muita gente não tem a dimensão, né, do que a gente está falando, de que setting terapêutico é esse, quando a gente está falando, né, de terapia com cavalos. E aí a gente pode pensar, né, nessa proposta de uma clínica ampliada, uma clínica extramuros, né? O setting terapêutico normalmente, né, é em áreas de ar livre, né, um contexto algumas vezes mais rural, né? E é um ambiente extremamente rico de estímulos, porque ao mesmo tempo que a criança está sendo estimulada na relação ali, no contato, na conexão com o cavalo, né, ela também está sendo estimulada pelo barulho do pássaro que está passando, as folhas que estão ali no chão fazendo barulho quando o cavalo pisa. Então, é um ambiente rico mesmo de possibilidades. Aqui é uma equipe, né, de atendimento, nosso cavalo ali, meu colega de trabalho, né, o coterapeuta, eu, um auxiliar guia e um auxiliar lateral, que normalmente é estruturado nesse formato, quando a gente está com uma criança que não tem muito domínio do cavalo, precisa mais suporte. Edilene, boa noite. Peraí. Quem está falando? Sou eu, Ana Paula. A gente não está conseguindo acompanhar o seu slide. Por quê? Não está passando. Quando você está dizendo que está vendo, mostrando o cavalo e tal, eu não estou vendo. Eu não sei se a internet da Amanda está travando. É você que está passando? Está passando, sim. Eu estou vendo. Vocês estão vendo? Aham, está passando. Porque a Amanda tinha me dito que a tela dela estava travando. Eu não estou vendo, então a minha também está ruim. Mas vocês, em geral, estão vendo? Aham, a gente está vendo. Então, tá bom. Desculpa. A minha internet deve estar ruim. Tudo bem. Então, para finalizar nessa imagem, para dizer disso, de que na ecoterapia ou nas intervenções assistidas por equinos, a gente tem um setting terapêutico que traz muitas possibilidades para a gente, né? Ali na relação com o cavalo e todo o contexto, né? Todo o contexto ecoterápico. E aqui a gente traz ele, né? O cavalo, né, que é o nosso companheiro na prática clínica, né, é o facilitador da terapia. Eu não gosto de usar o termo, por exemplo, que a gente utiliza o cavalo, porque ele não é um objeto, né, ele é um ser vivo, ele é um ser que sente. Então, eu entendo esse animal na minha prática clínica como, né, um agente terapêutico também. E para a gente trabalhar com o cavalo, né, a gente precisa conhecer o cavalo, né? A gente precisa conhecer, né, esse outro ser que vai estar ali atuando junto com a gente. E o cavalo, ele é um animal de presa na natureza, então ele é um animal que está o tempo todo em estado de alerta, está atento aos mínimos, né? As coisas mais sutis ele está atento. Então a gente precisa saber como chega perto do cavalo, como tocar no cavalo, né? Como que a gente vai levar essa pessoa, esse praticante, aproximar ele de maneira que seja segura, né, para a pessoa e para a equipe. A gente precisa também entender que a gente está falando de um ser vivo, né, que, embora seja treinado, preparado para estar ali, né, com a equipe, ele é um animal, é um ser vivo, ele pode se assustar, ele pode alterar, então isso pede muita atenção de todos que estão envolvidos, né? Na ecoterapia, por exemplo, a gente fica muito atento a qualquer alteração do cavalo, né? Porque a gente trabalha muito com a criança em cima do cavalo, né? Não que seja necessariamente isso a ecoterapia,
mas a gente trabalha solo e trabalha em cima do cavalo, depende do objetivo terapêutico. Mas, especialmente quando o praticante está em cima do cavalo, a gente precisa ter uma atenção redobrada, a equipe toda tem que estar alinhada ali, atenta ao animal. Como que está essa orelha? Ele está, né, manifestando, expressando alguma emoção, algum estado de atenção, então a gente tem que estar atento. A gente precisa entender também que o cavalo é um ser senciente, ele é um ser que sente, ele sente emoção, ele sente sensação, então a gente precisa estar sempre atento ao como esse animal está, ao bem-estar desse animal, né? Que passa desde como é cuidar da baia desse cavalo, né? Como que é a parte da higiene desse animal, ele está sendo higienizado adequadamente, a alimentação. Então, o bem-estar animal é algo que a equipe, né, de uma intervenção com equinos, a equipe de ecoterapia, precisa estar muito atenta, porque a gente está trabalhando com reabilitação a nível neuropsicológico, a nível físico, a nível motor, e esse animal precisa estar em boas condições de saúde, ele precisa estar bem para oferecer, né, o movimento tridimensional, que é um movimento que a gente utiliza muito, né, na ecoterapia, esse movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, que promove uma série de ajustes neuromusculares no praticante. Então, a gente precisa estar atento à biomecânica do cavalo, a gente precisa estar atento a todos os aspectos, né, que giram em torno do bem-estar desse animal. E aqui eu vou falar um pouco, né, das características que favorecem o processo terapêutico, que tornam, né, a terapia com cavalo um impacto positivo para o praticante, né? Tem o movimento tridimensional, que eu já falei, esse movimento que gera uma quantidade, né, significativa e importante para que o praticante tenha, né, passe pela neuroplasticidade, né? Esse praticante recebe numa sessão de 30 minutos algo em média de 1.800 a 2.200 ajustes tônicos, né? E esses estímulos, eles chegam ao sistema nervoso central, né? Ele volta para o organismo do indivíduo com respostas apresentando novos padrões comportamentais, novos padrões emocionais. Então, esse movimento do cavalo é muito importante. O cavalo promove, né, ele favorece a integração sensorial, ele integra todos os sentidos na sessão de 30 minutos. A pessoa que está ali na relação com o cavalo, ela trabalha a sensibilidade tátil, olfativa, visual, né, é o pelo do cavalo, é o cheiro do cavalo, tudo isso promove a integração sensorial da pessoa com o cavalo. Né? E a gente precisa considerar as características do cavalo, que ele é um animal sensível, né? E ele responde ao que ele sente, né? A gente costuma falar que o cavalo muitas das vezes ele está ali como um espelho, né? Ele sente o que o praticante está sentindo. Se a gente chega com um praticante muito agitado, agressivo, ele sente e ele responde a esse comportamento, né? Se a gente chega com um praticante muito desregulado, muito hiperativado, o cavalo ele regula ele, porque ele sente e ele responde de maneira a regular esse comportamento. É um ser gregário, ele gosta de estar, né, em grupo, ele gosta de estar ali no bando, e ele aceita bem o contato com o humano. Então, todas essas características fazem com que a influência desse animal seja positiva e impacte de maneira positiva o tratamento terapêutico. A relação com o cavalo, ela também promove a estimulação neurobiológica, né? O cavalo, ele oferece, o que eu tinha falado antes, a autorregulação emocional e sensorial a partir da integração dos sentidos, né? Ele integra o sistema nervoso, ele integra o sistema límbico, o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular, né? Favorecendo a parte do equilíbrio, favorecendo a parte das emoções,
né, da regulação das emoções. Então, ele promove essa autorregulação a nível emocional e a nível sensorial. Olha, acontece às vezes de chegar uma criança para a gente atender e a criança está muito agitada, está irritadiça, né? E a gente coloca ela em cima do cavalo, normalmente dá 2, 3 voltas sem dar demanda nenhuma, né? Só para ele sentir o movimento do cavalo, só para ele se conectar com o animal. E após essas 3 voltas, a gente consegue observar uma outra criança, né? Uma criança regulada, uma criança mais calma, por conta desse movimento ritmado, né? E do contato com o cavalo. A gente também tem a parte, né, da estimulação neuroquímica. Né? O contato com o cavalo, ele favorece essa alteração hormonal também, né? Ela favorece, né, novas sinapses. A gente tem aqui a presença da ocitocina. O simples contato da criança com o cavalo, ele não precisa montar, não, né? Da criança, de criança, porque acaba atendendo uma demanda muito grande de criança, mas adolescente, adulto, idoso, né? Simples contato desse indivíduo com o cavalo, né, já libera a ocitocina, que é o hormônio do afeto, o hormônio que traz a sensação de segurança, né, e tranquiliza e regula esse indivíduo. A gente também consegue, né, a partir desse contato da criança, da pessoa com o cavalo, seja montando, seja ali cuidando do cavalo, né, a liberação de hormônios como a serotonina, como a dopamina, né, o hormônio do prazer, da motivação. Um dos fatores que a gente observa, uma das influências muito importantes da relação do cavalo com o paciente, com o praticante, é a motivação, né? A motivação ela é fundamental para o processo de aprendizagem, né? Para promover engajamento e interação, né, da pessoa no processo terapêutico, e o cavalo traz muito, né, esse senso de motivação. Libera também endorfina, que é o anestésico natural, né, deixando essa pessoa mais calma, mais tranquila também, e reduz de maneira significativa o nível do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, a gente já tem muitos estudos hoje comprovando, né, do quanto que o contato do indivíduo com o cavalo, né, ele reduz o nível de ansiedade. Então, é uma terapia que atende muito bem quadros de ansiedade, né? A gente consegue ver efeitos muito positivos, impactos muito positivos na questão da saúde mental, se falando da ansiedade. Aqui estão algumas indicações clínicas, né? Eu coloquei algumas, mas são muitas, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, aqui a gente pode pensar no autismo, pensar no TDAH, deficiência intelectual, síndrome de Down, né? É uma terapia assistida com cavalos, que abarca muitas demandas. Coloquei aqui também a ansiedade, a depressão. A depressão também temos estudos, né, já trazendo do benefício, né, da influência positiva da relação com o cavalo para a depressão, né, melhorando o nível do humor, né, melhorando, né, o ciclo, né, interação social, né, a motivação, trazendo motivação para a vida desse indivíduo. A gente também consegue aplicar para casos de TEPS, que é o transtorno pós-traumático, né? Pessoas ali que foram expostas a situações de abuso, de traumas. A relação com o cavalo também traz a questão da regulação emocional, né? Aumenta e amplia o repertório de interesses e de motivação. Não consegui ler o que apareceu aí. A gente também consegue, né, tratar pacientes, né, com sequelas de TCE, né, traumatismo crânioencefálico. A gente acompanhou um paciente, eu acompanhei um paciente durante aproximadamente 2 anos, né, e ele chega para a gente com sequelas de traumatismo, né, crânioencefálico, com um trauma significativo no cerebelo. Então, ele tinha muita dificuldade de equilíbrio e de marcha, né? Inicialmente, a gente acompanhava ele, né? Tinha que ser equipe completa para conseguir manter em cima do cavalo. Era um paciente adulto, algo em torno de uns 30 anos.
e inicialmente ele tinha muita insegurança gravitacional por conta, né, da lesão no cerebelo, e ele precisava subir a partir da rampa, ele precisava de muito suporte para subir no cavalo e para se manter equilibrado no cavalo. E ao longo do processo, né, no final de 2 anos, ele já montado estava fazendo o que a gente chama na ecoterapia de modalidade pré-esportiva. Né? Ele migrou de uma modalidade que era a hipoterapia, onde ele precisava de muito suporte da equipe, e foi para o pré-esportivo, onde ele já subia no cavalo a partir do chão, apeava a partir do chão, e conduzia o cavalo, fazendo o controle, né, de rédea sozinho no picadeiro, inclusive fazendo passeio externo. Né? Esse rancho fica em Campo Grande, e a gente conseguia com ele sozinho, conduzindo o cavalo, fazer passeio externo, subir morro. Então, a gente conseguiu acompanhar uma evolução significativa no quadro desse praticante. E todas essas outras indicações clínicas aqui, depois vocês podem ver com calma, eu compartilho o slide, tá bom? Eu trouxe essa ilustração aqui, eu não vou colocar os vídeos para passarem, mas para falar de um ponto crucial nas intervenções assistidas com animais, né, e na ecoterapia também, que é a construção do vínculo, né? A construção do vínculo do paciente, do praticante com o cavalo, é o ponto mais fundamental dessa terapêutica. Né? Então, esse momento, né, da construção do vínculo afetivo e da segurança do paciente com o cavalo, ele precisa ser feito de maneira muito cuidadosa, né, com muita paciência. A gente precisa, primeiramente, ambientizar esse indivíduo no contexto terapêutico, né? Como eu tinha falado antes, a gente está falando de um set terapêutico diferenciado, que escapa, né, aos modelos convencionais, que são as clínicas, né, 4 paredes, do profissional ali de jaleco ou pijama, e a gente está ali, né, com outra realidade, todo mundo de bota, é lama, é terra, né? Então, a gente precisa ambientizar esse indivíduo, né? Apresentar a ele espaço, apresentar, se tiverem outros animais no contexto, apresentar, né? Familiarizar essa pessoa, essa nova realidade. Eu digo essa questão da paciência porque a gente também, enquanto terapeuta, a gente precisa também controlar a nossa ansiedade, né? Porque muitas das vezes a gente quer ali o praticante chegando no rancho, né, e montar e bonitinho sair andando no cavalo. E nem sempre é assim, né? Muitas das vezes a gente vai fazer esse processo de ambientização, de aproximação, de construção de vínculo, e o praticante vai chegar na primeira sessão e vai montar. Né? E vai ter praticante que não vai montar. Né? Não vai montar na primeira sessão, não vai montar na segunda, não vai montar no primeiro mês, e a gente vai ter que respeitar o tempo e o limite de cada pessoa, né? Para que esse vínculo seja construído e seja favorável ao processo terapêutico. Se a gente não respeita, né, esse momento, é muito difícil, né, a gente ter um processo terapêutico que seja proveitoso para o praticante. Né? Então, a aproximação ela precisa ser feita de maneira muito cuidadosa. Eu estou em cima do cavalo ali com uma criança, eu estou expondo essa criança porque ele é meu sobrinho, tá? Eu sei que tem toda a questão ética aí na exposição de crianças, então ele é meu sobrinho. Ele chega na ecoterapia com a rigidez cognitiva significativa, muito comum em quadro de autismo. Ele é autista, ele foi diagnosticado com autismo, e tudo para ele que é novo é muito difícil para ele aceitar, para ele lidar. Então, a gente foi por partes, respeitando o tempo e o limite dele, junto com a equipe. Primeiro, a gente apresentou os animais, depois a gente apresentou o cavalo, ele deu a comida para o cavalo, ele ficou confortável nessa troca, deu carinho, mas no momento que a gente chega na rampa para montar, né, eles apresentam uma resistência.
E aí, no momento que ele apresenta resistência, né, a gente, enquanto equipe, entendeu que seria interessante fazer técnica, isso não é montaria dupla, tá? A gente fez a técnica, aplicou a técnica da maternagem, que é, nesse primeiro momento, a gente oferecer acolhimento, né? Quando a gente percebe que a criança está apresentando quadro de ansiedade, né? E aí a gente oferece esse momento. Ele respondeu bem a essa técnica. Logo em seguida, a gente deu 2, 3 voltas. Eu desci do cavalo e ele ficou em cima. Né? Na primeira sessão, ele não aceitou o capacete, e aí a gente foi fazendo o processo de dessensibilização, né? Com ele, para ele aceitar. Na semana seguinte, que é a última foto, ele já está em cima do cavalo sozinho, fazendo as intervenções, usando o capacete. Eu trouxe um termo aqui que é importante falar com vocês também, que é a dessensibilização. A gente precisa utilizar a dessensibilização tanto, né, aqui no processo de construção de vínculo com o praticante, com o paciente, tanto com o cavalo, né? Tudo que a gente for introduzir de novo numa sessão com o animal, a gente precisa dessensibilizar ele, né? Seja um bambolê, seja uma bola, né? Por exemplo, quando a gente teve a figura da musicoterapeuta na sessão, né? A gente precisou dessensibilizar antes do cavalo com o ukulele, ela levou o ukulele, né? E aí ela foi trabalhando, né, aproximando ele do instrumento, até ele aceitar e a gente poder fazer uma sessão com segurança, né? Com o animal aceitando bem aquele novo elemento ali introduzido. E vamos entrar aqui na questão dos benefícios, né, da influência positiva do cavalo, né, nas terapias. A gente consegue observar benefícios em aspectos, né, cognitivos, motores, sensoriais, emocionais e comportamentais. Eu não vou adentrar muito na parte física e motora, porque não é minha área, né? Mas eu consigo dizer para vocês, a partir, né, desse percurso que eu tenho feito aí na ecoterapia, de que esse método, né, na parte física e motora, ele traz avanços, né, ganhos para a vida da pessoa que está ali em acompanhamento, né, no equilíbrio, a gente consegue perceber, né, melhora no equilíbrio, melhora na marcha, né, melhora no alinhamento postural, a gente consegue também notar fortalecimento muscular, né, melhor mobilidade física, mas isso não é minha área, né, então não vou aprofundar. Vou passar aqui para as funções cognitivas, que a gente consegue observar, né, impactos muito positivos da relação do cavalo nas funções cognitivas dos pacientes, sejam eles crianças, né, adolescentes e adultos. A gente consegue observar uma atenção sustentada melhor, né, atenção seletiva também. Quando a gente pensa atenção e cavalo, né, eu imagino que muitos aqui já tiveram experiência de montar, né? O cavalo ele exige da gente, né, atenção plena o tempo todo, né? Então, quando a gente está em cima do cavalo, quando o praticante está em cima do cavalo, ele é convidado, né, está ali colocando sua atenção o tempo todo. O cavalo balança, né, o cavalo se mexe, né, e aí ele tem que estar atento, né, atenção sustentada ali, atenção seletiva, dividida, porque ao mesmo tempo que ele tem que estar atento no cavalo, coisas estão acontecendo ali em volta, né? Passa um pássaro, ou tem outro bichinho ali. Então, estimula muito a parte da atenção. Memória de trabalho também. Memória de trabalho, pensando nas funções cognitivas, ela é estimulada o tempo todo, desde o momento em que a pessoa chega no rancho, né, no centro de ecoterapia, porque existem sequências, né? Que ele precisa seguir. Ele vai chegar, ele vai cumprimentar o animal, ele vai dar uma comida para o animal. Se a gente está trabalhando solo com essa criança ou com esse adolescente, ele vai fazer o processo de cuidados do cavalo, ele vai rasquear, ele vai escovar, e aí ele vai fazer um encilhamento, tem uma sequência, primeiro a manta, aí coloca a sela, aí coloca a embocadura. Então, isso, o tempo todo a gente está trabalhando memória de trabalho, né, sequências, comandos. Também, dentro das funções executivas, a gente está o tempo todo estimulando a parte do controle inibitório, né, que é a capacidade que o indivíduo tem de
inibir comportamentos, né? Ele consegue pensar e planejar antes de agir, né? A gente consegue perceber o praticante, o paciente, agindo menos por impulso, né? Também se trabalha muito a parte da flexibilidade cognitiva, né? Muito, né, do que eu acompanho dentro do autismo, ainda pensando nas rigidez cognitiva, eles têm muita dificuldade com mudanças, né? E na ecoterapia, ali na terapia com o cavalo, a gente consegue trabalhar muito esse aspecto. A gente vai ter sessão que vai trocar o cavalo, vai ter sessão que vai trocar o terapeuta, vai ter sessão. Então, tem sempre mudanças acontecendo, né? E essa criança está sempre sendo convidada a flexibilizar. Então, dentro da parte ainda das funções executivas, que são as funções cerebrais superiores, a gente consegue estimular, né, a parte da resolução de problemas, planejamento, montar um cavalo, exige muito planejamento, desde colocar o capacete, se dirigir a rampa, e subir no cavalo, e pegar a rédea, né? E conduzir o cavalo, e ter que desviar de obstáculos. Então, o tempo todo essa criança está sendo estimulada a nível, né, de flexibilidade cognitiva, controle inibitório, capacidade de seguir instruções. Muitas das vezes a gente recebe crianças, né, adolescentes, que a queixa principal dos responsáveis é ele não obedece, né? Ou ele tem TOD, né? E nem sempre aquela criança tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Nem sempre se trata, né, desse quadro. Muitas das vezes é a questão mesmo de não ter, né, essa coisa de seguir regras e instruções. E a ecoterapia, a relação com o cavalo, ela trabalha muito isso o tempo todo, né? Então, a gente consegue ter relatos de responsáveis dizendo como que essa pessoa mudou, como que esse praticante mudou, né, na escola, como que ele mudou em outros contextos, está conseguindo seguir as regras, está conseguindo, né, obedecer, né, e realizar as atividades ali no dia a dia de maneira mais funcional. Então, é basicamente isso, né? Nas funções cognitivas, a gente tem as funções cognitivas sendo estimuladas o tempo todo, né? A gente também consegue observar ganhos emocionais, né, na relação com o cavalo, né? A gente consegue perceber a teoria da mente ali sendo estimulada, que é a capacidade que o indivíduo tem de fazer a leitura do outro, de se colocar no lugar do outro. Ele consegue perceber que o cavalo também tem necessidades, que o cavalo parou, que o cavalo está cansado, e isso ele generaliza para as outras relações para além do cavalo, né? Trabalha, desenvolve a empatia, desenvolve a afetividade. Uma coisa que a gente consegue ver muito, e é muito claro, né, nessa relação do paciente, do praticante com o cavalo, é autoconfiança, né? A autoconfiança e a autoestima, né, elas são muito trabalhadas, né, na terapia, porque a gente imagina uma criança, né, que, né, tenha alguma limitação física, né, ou alguma limitação psicológica também, e ela consegue montar, subir em um animal de aproximadamente 300, 400 quilos, e ela consegue, né, realizar atividades em cima desse animal, né, e ela pensa, eu posso fazer isso, então eu posso fazer outras coisas também, né? Então, esse trabalho muito autoconfiança que reflete na autoestima desse indivíduo, né? E a gente consegue perceber isso a partir do senso de competência, né? Muitas das vezes a gente propõe alguma demanda para o praticante, né, para o paciente, e ele consegue realizar, ele consegue executar, e a gente percebe ele mesmo ele se parabenizando, né? Eu consegui, a gente reforça esse comportamento, né? Ou com elogio social, ou com carinho, e ele também, ele se parabeniza porque ele conseguiu. Então, você trabalha diretamente, impacta diretamente na parte da autoestima e da autoconfiança. Falando na autoestima e na autoconfiança, a gente tem muitos estudos, né, que eu coloquei nas referências, no final depois vocês podem consultar, reforçando, né, o quanto que esses dois aspectos, né, são influenciados de maneira positiva nessa relação do indivíduo com o cavalo.
A gente observa também avanços comportamentais, né? Melhora na autorregulação emocional, né? Tanto o movimento tridimensional do cavalo, com o cavalo conduzido ao passo, um movimento ritmado, quanto a parte neuroquímica que é ativada enquanto a criança está em cima do cavalo, né? Os sistemas ali integrados sendo ativados, tudo isso promove a autorregulação emocional e sensorial, né? É muito comum, né, a gente receber relatos dos responsáveis dizendo, nossa, a criança, né, o praticante, ele fica a semana toda ansioso, esperando chegar esse dia, e quando ele chega aqui, o cavalo regula ele, né, porque é visível, né, o quanto que essa relação consegue regular esse indivíduo emocionalmente. Como eu já tinha falado, né, a gente consegue observar aumento da atenção e da concentração a nível comportamental, né? Os pais trazem, né, teve reunião na escola e o comportamento dele foi relatado que teve uma mudança significativa, ele está mais concentrado, ele está conseguindo focar, manter o foco nas atividades, então a gente também percebe aí uma influência positiva. Pensando aqui nos transtornos do neurodesenvolvimento, né, no autismo, TDAH, principalmente no autismo, a gente percebe muita estereotipia, muito comportamento estereotipado, né? Alguns pacientes fazem movimento de flapping, outros giram em torno do próprio eixo, são comportamentos sem função, na verdade, olhando de fora, mas com função de autorregulação, né? Esses movimentos, eles têm função de autorregulação. E a gente consegue perceber que na relação com o cavalo, pelo fato dele regular esse indivíduo, né, esses comportamentos diminuem, né? A gente consegue perceber esses comportamentos diminuindo. Então, a gente percebe melhora na tolerância à frustração, exatamente por trabalhar a parte do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva. A gente consegue perceber essas pessoas aceitando melhor as mudanças, tolerando melhor, né, situações de perdas. E também a ampliação da comunicação verbal e não verbal. Interação social e comunicação são pontos, né, na relação, né, do cavalo com os nossos pacientes, nossos praticantes, que aparecem muito a nível de melhora, né? A gente consegue perceber na parte da comunicação uma ampliação de repertório, né, uma ampliação de repertório comunicacional, tanto pelo caminho da linguagem falada, né, pela fala, quanto pelo caminho da comunicação não verbal, que é por expressões, né, por gestos. Né? Essa criança, na relação ali com o cavalo, ela precisa, de alguma maneira, estabelecer uma comunicação. E isso, de alguma maneira, convida ela a ampliar esse repertório. Então, isso também é uma influência, um impacto muito positivo da terapia com o cavalo. Né? E nessa terapêutica, a gente consegue, né, observar muito, né, a neuroplasticidade acontecendo ali a todo momento, né, do processo, porque os sistemas são todos ativados ao mesmo tempo, né? Ele está se estimulando corpo, emoção, né, o psicológico, tudo ao mesmo tempo, né? 30 minutos de sessão, ela ativa diferentes áreas do cérebro. Ativa o córtex motor, ativa o córtex pré-frontal, e isso vai gerando reorganização a nível estrutural e funcional do cérebro, possibilitando novas conexões, né, novas sinapses. Esse cérebro, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se readaptar, de se reajustar, né, a partir da experiência. E durante a sessão, o praticante ele recebe simultaneamente, né, estímulos que favorecem a formação de novas conexões, né, e o fortalecimento dos circuitos já existentes. A terapia com cavalos, como eu estava falando, ela promove, né, esses ganhos a nível físico, motor, cognitivo, emocional, comportamental e social, porque como, né, lá no início eu falei que o objetivo principal dessa terapia é desenvolver, né, e aqui eu estendo
para a terapia assistida por animais é desenvolver o indivíduo a nível biopsicossocial, né? Então, ele está o tempo todo sendo estimulado nessas diferentes esferas. E temos também como principal objetivo oferecer melhor qualidade de vida. Eu lembro que teve uma época que nós acompanhamos uma criança e ela tinha uma síndrome rara, né? Questões motoras muito significativas e cognitivas também, e durante um período, né, se tornou um pouco angústia da equipe não ver avanços, né, não ver melhoras significativas, né, mas em contrapartida a gente conseguia perceber um bem-estar, uma satisfação de estar ali no contexto, né, e a gente, enquanto equipe, entendeu que para aquele praticante, para aquela criança em específico, né, não estava tendo avanço, mas também não estava tendo perdas, né? Então, a gente estava trabalhando ali em cima da manutenção da qualidade de vida daquele indivíduo. E é isso, gente. Eu vou caminhar aqui para concluir, né? E trazer que, assim, existem muitos estudos, né? Além dos estudos, a gente tem a parte teórica e a partir da prática clínica também, a gente consegue observar influências muito positivas e significativas, né, das terapias, das intervenções com cavalos na vida, né, dos indivíduos que a gente acompanha, né, tanto no âmbito psicológico, emocional, físico, motor, cognitivo. Então, é possível ver resultados, né, eficazes e efetivos a partir da prática da intervenção com cavalos. É isso. Eu vou deixar aqui as referências do que eu trouxe para trocar com vocês, para fazer esse bate-papo, que agora a gente vai poder trocar, tá bom? Eu vou encerrar, né, com essa frase que eu trago, né, como meu lema de vida, tanto no pessoal quanto no profissional, que é conhecer todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, do Carl Gustav Jung, um teórico da psicologia. E isso me faz pensar que estar com o outro no processo terapêutico, né, a gente precisa olhar para além do diagnóstico também, né, e olhar para a subjetividade desse indivíduo que está ali com a gente. E o cavalo, ele possibilita, né, esse encontro. Eu penso ali, a intervenção com cavalos, a terapia, essa parte da conexão, né, muito mais do que o resultado, né, a gente olha para o processo ali da conexão do indivíduo com o cavalo. E é isso. Gratidão. Muito obrigada, Edilene. Sua palestra foi muito enriquecedora, né? É muito bacana perceber como a presença do cavalo potencializa esse desenvolvimento clínico, né, emocional dos praticantes. Essa experiência, ela acabou trazendo exemplos práticos, né, muito valiosos para a gente hoje. Bom, pessoal, agora a gente vai para perguntas, né? Vocês podem enviar perguntas aqui no chat, já tem bastante pergunta, inclusive. E quem, né, desejar falar, pode levantar a mão e podem começar. Quem deseja começar? Eu posso fazer minha pergunta, eu mandei no chat, mas eu posso falar também. Tudo bem. Você estava falando das terapias e até chegou a comentar que tem pacientes com TEA e TDAH. Eu queria saber como é que acontece dessa adaptação, quando chega alguém que vai participar da intervenção e tal. Tá. Como é que vocês adaptam para diferentes perfis psicológicos? E também, eu não sei se você falou e eu perdi e tal, mas se é uma equipe interdisciplinar, se tem mais de um psicólogo, se dependendo da pessoa vem fisioterapeuta, algo assim, para ajudar também. Tá, vamos lá, por parte. Quando a gente recebe uma criança, né, por exemplo, no centro, né, com a demanda de autismo, né, independente da demanda que seja, primeiramente a gente precisa de um encaminhamento médico. Todo o acompanhamento ele é precedido de um acompanhamento médico, né?
E aí, quando a gente acolhe e recebe essas famílias, a gente vai entender qual é a demanda que está chegando, né? E a partir da demanda, a gente pensa em equipe, qual profissional vai estar conduzindo aquele processo terapêutico. Por exemplo, demanda de autismo, a gente tem uma ênfase maior ali da psicologia, mas a gente também precisa pensar que muitas das questões dentro do TEA também tem questões motoras, né? A gente tem casos de hipotonia, então precisa também, às vezes, ali do olhar do fisioterapeuta, né? Mas a gente vai focar, né, na necessidade específica principal, né? Questões comportamentais, precisa trabalhar rigidez cognitiva, né? E a gente vai direcionar esse caso para o psicólogo. O psicólogo vai ser o mediador daquele caso, né? Por exemplo, uma sessão, a gente vai trabalhar o que eu falei inicialmente, a gente vai aproximar essa criança aos poucos, né, até iniciar o processo terapêutico, que a gente vai ter um guia ali conduzindo o cavalo, o mediador, que nesse caso é o psicólogo, e o auxiliar lateral, que pode ser um profissional ali que está só auxiliando mesmo, ou pode ser um fisioterapeuta também, que vai complementar esse atendimento, né? E sim, uma das suas perguntas foi se a equipe é interdisciplinar. Sim, sempre interdisciplinar, né? A gente, tanto nas terapias assistidas por equinos, quanto na ecoterapia, né, as equipes são interdisciplinares. Deixa eu só tentar fazer um esclarecimento. Aqui, quando a gente fala intervenções assistidas por animais, a gente tem a terapia assistida por equinos, e aí eu falo da ecoterapia. A ecoterapia é uma modalidade, é um método terapêutico, né, que é patenteado pela ANDI Brasil, né, a Associação Nacional de Ecoterapia, que fica localizada lá em Brasília. Eles patentearam esse nome, né, eles, vamos dizer que eles sejam uma das modalidades, tá? E aí cada uma dessas modalidades tem ali as suas diretrizes, as suas práticas, e na ecoterapia é mais ou menos dentro desse modelo que eu te falei. Eu consegui te responder? Ficou alguma dúvida? Não, conseguiu sim. Eu só fiquei com mais uma dúvida, mas ela é mais rápida. Você está sempre falando de pessoas com TEA, e você falou TEA e TDAH. São só crianças com essas duas demandas, ou tem outras com alguma outra demanda que chega para você? Então, são muitas demandas que chegam, né? Quando eu falo TEA, é o transtorno do espectro autista, estou falando do autismo. Quando eu falo TDAH, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Outra demanda. Eu entendi errado? Não, eu não estava perguntando o que era. Eu sei o que é. É só, tipo, se tem alguma outra demanda, por exemplo, você tinha falado do TOD. Tem deficiência intelectual, a gente atende mielomeningocele, que é uma demanda mais fisioterápica. Dentro da parte da psicologia, a gente atende TOD também, né? Como tinha falado, quadros de ansiedade, quadros de depressão, transtorno bipolar. Então, como eu falei, é muito amplo, sabe? É uma terapia, é um método que acaba abarcando uma série de demandas. Sim, entendi. Era essa a minha dúvida agora. Porque você acabou falando mais de pessoas do espectro autista, e eu fiquei, será que só chega dessa demanda? Mas eu entendi que agora são outras também. Obrigada, viu? Down também, a gente acaba atendendo muito paralisia cerebral. Eu que te agradeço pela pergunta. Obrigada, viu? Obrigada. Olá, Abner. Abner? Deseja falar agora? Olá, tudo bem, Edilene? Você me escuta bem? Eu escuto sim. Edilene, boa noite, minha querida. Primeiramente, te parabenizar por essa palestra, por essa aula, e também por esse belo slide, né? Foi muito enriquecedor em termos de conhecimento. E se tratando disso, se eu não me engano, foi ontem, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube com relação à ecoterapia, e que a ecoterapia é considerada uma abordagem dentro do campo da psicologia, e que também é uma abordagem muito recente nesse campo da psicologia, né? E dito isso, eu vejo que o cavalo
né, a partir dessa experiência que eu tenho, na experiência na prática, no campo, eu vejo que o cavalo ele funciona como um espelho funcional e não verbal. Exatamente. E responde ao que nós somos, né, e não ao que a gente diz a ele. E é muito bom isso, porque assim que eu entrei no Projeto Equilíbrio, eu acreditava que dialogar com o cavalo em termos verbais faria com que ele me entendesse. E é o completamente o oposto, é a minha comunicação não verbal, ou seja, a minha comunicação corporal que vai fazer com que o animal interprete o que eu quero dele. E a pergunta que fica aqui é com relação ao setting terapêutico, né? E quando eu digo setting terapêutico, a gente aqui está se tratando do cavalo, né, do animal, a gente está se tratando também do ambiente em que esse animal ele se encontra e também na interação social. Então, vamos lá. Quais são as evidências que o efeito terapêutico vem do cavalo e não apenas do ambiente e da interação social? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Então, as evidências que a gente tem são de que é a conexão, né? A conexão que se estabelece, o vínculo que se estabelece com o cavalo é o primordial para o processo terapêutico. É claro que todos os outros estímulos circundantes ali, eles influenciam também, mas pensando terapia assistida por animal, pensando terapia assistida com um cavalo, é a conexão estabelecida entre esse